Vamos à questão 3. Um veículo partiu do quilômetro 110 de uma rodovia às 10 horas da manhã e chegou ao quilômetro 350 às 14 horas. Imediatamente, ele iniciou a viagem de volta, retornando ao quilômetro 110 às 16 horas. Calcule a velocidade média e a velocidade escalar média do veículo entre uns instantes. Aí tem 3 itens para a gente fazer. Um item que é de 10 às 14 horas, que é a ida, né? Um de 14 às 16 horas, que é a volta, e um de 10 às 16, que é o percurso inteiro. Pronto. Essa questão é muito importante, porque ela pede duas coisas, velocidade média e velocidade escalar média, que os autores dos livros de colégio se confundem totalmente com esses dois conceitos. Os professores se confundem com os dois conceitos porque eles não sabem se eles ensinam o errado dos livros ou se eles ensinam o que eles sabem que é certo, né? Eu digo que eles sabem porque creio que a maioria dos professores de física saiba o conceito correto. Mas eles ficam em dúvida. O fato é que se você ensinar o que é correto, a chance do aluno sempre acertar é muito maior. Mesmo que quem cria a questão que você vai resolver se enrole um pouco. Se eu ensinar o conceito errado e ficar ludibriando o aluno, usando uma hora um conceito, uma hora o outro, para fazer o que eu sei da minha interpretação como professor, que é o que deve ser feito, é muito pior para o aluno. Então é melhor que a gente aprenda os conceitos corretos. Bom, qual é o conceito de velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. E o de velocidade escalar média? Velocidade escalar média é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Pronto. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Velocidade escalar média, distância percorrida pelo intervalo de tempo. Esse ΔS foi explicado na resolução da lista anterior. Ele é o espaço final menos o espaço inicial. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E a distância percorrida é o módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. Ou seja, quando você vai e volta, como no caso dessa questão, a distância percorrida é o módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. Mas, professor, e se ele só foi? Aí não tem esse, né? Fica só o módulo do ΔS da ida. E se ele só voltar? Ele já estava lá e voltou. Aí não tem esse, é só o módulo do ΔS da volta. Tá bom? Pronto. Aí como é que fica o item A? Velocidade média. ΔS sobre ΔT. Espaço final menos inicial, que é o ΔS. No item A, eu quero a velocidade média de 10 a 14 horas. 10 a 14 horas ele só foi. Saiu do quilômetro 110, foi para o quilômetro 350. O meu espaço inicial é 110 e o final 350. Então o espaço final fica sendo 350 menos o inicial, que é 110. Sobre o tempo final, que é 14 horas, menos o tempo inicial, que é 10 horas. Isso vai dar, então, 350 menos 110, 240. 14 menos 10, 4. 240 dividido por 4. 240 por 4 é 60. 240 o que eu estava dividindo? Quilômetros, né? Por quanto? 4 horas, né? Então, quilômetros dividido por hora. Quilômetro por hora é a unidade da resposta. Tranquilo? Agora a outra, velocidade escalar média. Distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. No caso desse movimento do quilômetro 110 ao 350, ele só foi. Então a distância percorrida é o módulo do ΔS da ida. O ΔS da ida eu calculei aqui, ó. Foi 350 menos 110, que deu 240. Então a velocidade escalar média é o módulo do 240 dividido por 4. 4, né? É o ΔT, 14 menos 10. Certo? É o mesmo cálculo, só que aqui tem módulo, né? 240 por 4. O módulo de 240 é 240, né? Então fica 240 sobre 4. Então a velocidade escalar média é 60 km por hora. Pronto. O professor deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado, porque na ida
sempre vai dar o mesmo resultado, né? Porque a velocidade média na ida é positiva, como a velocidade escalar média é sempre positiva, então dá o mesmo resultado. Item B. No item B já vai dar diferente, ó. Vamos lá. No item B, eu quero a velocidade média e a escalar média no percurso de 14 horas às 16 horas. 14 horas às 16 horas, ele saiu do quilômetro 350 e foi para o 110. Então, o meu espaço inicial é 350, o final é 110. O meu tempo inicial é 14, o meu tempo final é 16. Então, como é que fica? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média, espaço final menos inicial. Presta atenção que é na volta, hein? Na volta, o final é 110, o inicial é 350. Final menos inicial, 110 menos 350. Sobre o tempo final menos o tempo inicial, 16 menos 14. (110 menos 350 menos 240). 16 menos 14 dá 2. Quanto é menos 240 por 2? Menos 120. O que é que eu estou dividindo? Quilômetros por hora, né? São 240 quilômetros e aqui 2 horas. Então eu estou dividindo quilômetros por hora, a unidade é quilômetros por hora. Pronto, essa é a resposta. E a velocidade escalar média? Velocidade escalar média, distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Distância percorrida é o módulo do ΔS da ida, mais o módulo ΔS da volta. Nesse caso aqui, ele só voltou do quilômetro 350 ao 110, então não tem esse, né? É só o módulo do ΔS da volta. Quanto foi o ΔS da volta? 110 menos 350, né? Deu menos 240. Então a velocidade escalar média é o módulo de menos 240 dividido por 16 menos 14 também, que é o intervalo de tempo, né? O tempo final menos o tempo inicial, que é 2. Quanto é que é o módulo de menos 240? 240. Dividido por 2. Velocidade escalar média, 120. 240 por 2, 120. Eu estou dividindo quilômetros por hora, então é quilômetros por hora a unidade. Pronto. Lembrem-se que a velocidade, o sinal dela significa para dizer que eu estou voltando, né? Aqui deu positiva, porque a velocidade escalar média não me interessa se eu vou ou volto. Ela só me diz, em média, quanto foi a rapidez. Não diz para onde eu estou indo. Por isso ela dá sempre positiva. C. Agora eu quero do percurso inteiro, ó, das 10 horas, que é quando eu saí do quilômetro 110, até as 16, que é tendo voltado para o quilômetro 110. Certo? Então, quanto é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Pessoal, cuidado. ΔS não é o espaço final menos o inicial. Se eu, às 10 horas, saí do quilômetro 110, aí fui para algum lugar, não importa para onde eu fui, e voltei para o 110 às 16 horas, se eu quiser saber a velocidade média desse percurso inteiro, ir e voltar juntos, como eu voltei para o mesmo lugar, né, o final, o espaço final é o 110. Ele coincide com o espaço inicial, que também é 110. Então, quando eu fizer o final menos o inicial, vai ficar 110 menos 110. 110, que é o espaço final, menos 110, que é o espaço inicial. Dividido pelo tempo final, que é 16, menos o tempo inicial, que é 10. 110 menos 110, obviamente, dá 0. 16 menos 10 é 6. 0 dividido por 6 dá 0. Então, a velocidade média nesse percurso inteiro foi 0. A velocidade média da 0 serve para quê? Serve para eu saber que eu voltei para o mesmo lugar. Porque se eu não tivesse voltado para o mesmo lugar, não teria como ela dar 0. Ela nunca daria 0 se eu não tivesse voltado para o mesmo lugar. Então é isso que ela serve, é isso que ela me informa. Ela não me informa como foi o percurso que eu fiz. Ela só me informa que eu voltei para o mesmo lugar. Certo? Quem vai dizer a rapidez com que eu fiz o percurso é a outra velocidade, a velocidade escalar média.
Distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Aqui eu vou calcular a distância percorrida separado, tá bom? ΔS da ida mais ΔS da volta. Módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. Quanto foi o ΔS da ida? Eu fui do 110 para o 350. Quanto é o ΔS da ida? 350 menos 110. 240. Aí quando cheguei no 350, eu voltei para o 110. Quanto foi o ΔS da volta? 110 menos 350, menos 240. Então fica o módulo do ΔS da ida, que é 240, mais o módulo do ΔS da volta, que é menos 240. Módulo de 240 é 240, módulo de menos 240 é mais 240. Isso dá 480 quilômetros. Essa é a distância percorrida. Veja que faz todo sentido. Que distância eu percorri para vir daqui para cá? 240. Quando eu volto, eu percorro os mesmos 240. E o menos só serve para dizer que eu estava voltando. Distância não tem menos, certo? Pronto. Então, a velocidade escalar média fica sendo quanto? Os 480 dividido pelo intervalo de tempo. Quanto é o intervalo de tempo? Tempo final, 16, menos o tempo inicial, que é 10. Certo? 16 menos 10. Então, fica 480 dividido por 6. Velocidade escalar média. 480 por 6 dá quanto? Dá 80, né? 80. Então, nossa velocidade escalar média é 80 km por hora. Certo? Se você fizesse uma viagem de uma cidade que está no quilômetro 110 até o quilômetro 350, né? E quando chegasse lá, esqueceu alguma coisa, você tem que imediatamente voltar para buscar, né? Então, por exemplo, uma chave, né? Você ia abrir uma sua loja lá no quilômetro 350, por exemplo. Aí você sai de casa no quilômetro 110, vai até o 350, imediatamente volta porque esqueceu a chave da loja. Que distância você percorreu? 240 para ir, 240 para voltar. Todo mundo entende isso, não precisa saber física para entender isso. Se você leva 6 horas no percurso, porque você saiu às 10 e voltou às 16 horas, certo? Para o mesmo lugar, a sua velocidade escalar média é a distância que você percorreu, 480 dividido pelo 6. Ou seja, aquela velocidade que a gente calcula quando vai fazer uma viagem, né? Você pega e diz assim, a viagem é de 200 km, eu acho que eu vou levar 4 horas para fazer a viagem. Qual é a minha velocidade média? Aquela é a velocidade escalar média, que é pegar a distância que você vai percorrer, 200 km, e dividir pelas 4 horas. Ou seja, aquele cálculo que a gente faz no mundo cotidiano é da velocidade escalar média. Aí tem um problema nos livros de matemática que eles chamam de velocidade média, né? Aí o livro de matemática é que está errado, porque velocidade média não é assim. Bom, mas é assim mesmo. O livro de matemática não tem essa... Ele deveria, né, ser mais rigoroso, mas muitas vezes não é. Se o livro de física está errando, imagina de matemática, né? Fazer o quê? Mas a gente deve conhecer o conceito correto, tá bom?